delícia, pessoal. Estou aqui ao lado da minha querida amiga, a doutora Giselda Durigan. Sabem que os verdadeiros doutores não gostam que a gente fale doutor. Eles que são os verdadeiros não gostam. E aqueles que mal saíram da faculdade se intitulam doutor. Então é doutora e doutora das boas. E nós estamos aqui porque 22 de março é o Dia Mundial da Água. E esse líquido tão precioso, que está tão escasso, por que será? Giselda Durigan vai nos dar uma aula, vai nos contar tudo sobre o assunto. Mas primeiro, Giselda, eu gostaria de lhe cumprimentar e pedir para você dizer para todos os telespectadores de Brasileira como vai e onde anda Giselda, qual a trajetória profissional dela. Como vai, querida amiga? Eu vou bem. Vou bem profissionalmente, já que você perguntou da trajetória profissional. Começa lá atrás, né? Sim. Há mais de 30 anos. Eu tomei a decisão, naquele dilema de pré-vestibular, de fazer engenharia florestal. E a carreira foi seguindo sem mudança de trajetória, buscando suprir as lacunas do meu conhecimento à medida que eu sentia necessidade. Então, logo que eu me formei, eu vim trabalhar aqui em Assis, no Horto. Você formou onde, querida? Eu sou engenheira florestal, formada na Exalc, em Piracicaba, que é a escola de agronomia da USP, bastante conhecida pela agronomia. E depois fiz o mestrado lá mesmo e depois comecei a trabalhar, há um tempo senti necessidade de fazer um doutorado, que eu fiz na Unicamp, na parte de biologia vegetal, porque eu vinha trabalhando muito com vegetação nativa e queria aprender a identificar as plantas. Esse período de doutorado, eu diria que foi um salto, né, na minha formação profissional, porque a escola de engenharia de agronomia não é voltada para isso. Ela é voltada para a gente aprender a plantar floresta de produção, essencialmente. Hoje mudou bastante, mas na época era muito voltada para a silvicultura, mesmo plantar eucalipto, plantar pinos, celulose, papel. E aí eu fui buscar essa vertente mais ecológica, de recuperação de ecossistemas, e que era com que eu vinha trabalhando aqui. E dentro desse campo de conhecimento foi que eu fui me estabelecendo profissionalmente aqui. E depois de uns 15 anos para cá, eu senti necessidade de formar discípulos, passar para frente o conhecimento que eu acumulei durante todos esses anos. E o caminho para isso, como eu estou dentro de uma instituição de pesquisa que não tem pós-graduação, foi eu me tornar professora externa, credenciada, nos programas de pós-graduação. Fiquei uns 10 anos, pouco mais, na USP de São Carlos. E agora eu estou dando aula na Unesp de Botucatu, na ciência florestal, e na Unicamp, no programa de ecologia. Então, isso me proporcionou a oportunidade. Outro dia tentei contar, na verdade, a gente não para fazer isso. Parece que foram 24 alunos até hoje. Então, alguns que dão muito orgulho, que continuaram na carreira, outros que tomaram outro rumo, mas, enfim, esse é o único caminho que a gente tem para passar para frente o que aprendeu, porque eu já estou na hora de aposentar. Viu, Giselda, o seu trabalho, como você bem disse agora, é mais ou menos uma cuidadora de florestas pelo mundo, de manutenção dessas florestas, de incentivar o estudo para manter o planeta equilibrado? Pode-se dizer que sim, Vera, porque o que eu tenho feito nesses anos todos é tentar entender como é que funcionam os ecossistemas naturais, e você falou em floresta, e neste momento da minha carreira, eu estou muito focada em dizer para o mundo, não existem só florestas, existem ecossistemas tão ou mais valiosos que as florestas, que nem têm árvores, como os campos rupestres, os campos úmidos, os campos cerrados, e que estão sendo destruídos com uma rapidez incrível e ninguém percebe que eles estão sendo destruídos, porque a gente aprendeu a dar valor para o que tem árvore. Então, o que eu tenho tentado fazer ao longo dessa minha trajetória profissional é entender os ecossistemas,
Não só como eles são, quem são as plantas que estão lá, quem são os animais que estão lá, que eu nem estudo muito animal, mas como eles funcionam e qual é o papel ecológico deles para manter o planeta em equilíbrio. Então, basicamente, é isso que eu faço. Eu considero, Giselda, que não é só um trabalho, uma missão, não é mesmo? É uma missão. E na hora que eu tento usar esse conhecimento, esse entendimento de como os ecossistemas são, para tentar reconstruí-los, isso é quase assim, é como se a gente brincasse de ser Deus, né? Então a gente acompanha a destruição, lamenta muito, porque do nosso esforço faz parte também tentar evitar a destruição. Mas depois que foi destruído, aí a gente se dá conta de que precisa deles, então tem o desafio de restaurar, nem que seja pela obrigação que a lei impõe. Viu, Giselda? Dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Este líquido tão precioso, esta situação tão crítica, nós duas, né? Mas eu me lembro muito bem que aprendi a vida toda que a água é um bem permanente, infindável. Quando era mulher feita que eu descobri que não era. Você entendeu? Então, todas essas gerações cresceram achando que era infindável. E agora está posto nesta situação. 22 de março de 2015. O que é que nós temos para comemorar? O que é que nós temos para lamentar? E o que podemos fazer, Giselda? Ô Vera, quando a gente começa a ter o dia de tal coisa, é porque aquela coisa está passando por um mau momento, né? A gente não tem o dia do churrasco. Tem o dia do churrasco? Porque todo dia é dia de churrasco, tem churrasco sempre, todo mundo quer, todo mundo faz. Então, quando você começa a ter o dia da água, é porque nós precisamos prestar atenção, é porque a coisa se tornou... A coisa está ficando preta. A coisa se tornou um desafio, né, uma preocupação que nós precisamos prestar atenção nela, mesmo que seja um dia por ano. Então a pergunta é complexa. Se eu esquecer um pedaço da resposta, daí você vai me cobrar. É um tratado, né? O que nós temos para comemorar? Sim. Nós ainda temos para comemorar que a gente vive num país privilegiado. Mudou a situação? Nós de um ano ou dois para cá começamos a falar em crise da água, vai faltar água na torneira, tem que fazer racionamento, porque racionamento era uma coisa que acontecia esporadicamente, muito difícil da gente precisar chegar nesse ponto. Agora, o problema chegou na nossa porta. Então, mas eu acabo de voltar de um evento que eu fui na África e passei 5 dias viajando pelas savanas africanas. Então, tomou cuidado com os bichos de lá, tomei, porque lá é muito diferente daqui, que aqui a gente visita os parques e anda nas trilhas, e toma banho de cachoeira, e vê as flores de perto. Não, na África, quem fica enjaulado são os turistas, então que eles não podem sair dos jipes, né? Porque é muito perigoso. Um elefante não é um bichinho de pelúcia. É um bicho gigante que não tem noção muito do que ele está fazendo. Se ele enxergar a gente como uma ameaça, ele vai se defender, né? Então lá a gente dificilmente sai do jipe. A gente teve a oportunidade de visitar um experimento, senão a gente não teria saído. E me chamou muito a atenção. O que para eles lá é absolutamente natural, para mim foi um choque. Nós estávamos lá no mês de março, que é o fim da estação chuvosa. Este ano choveu menos que o normal. Os rios enormes da África já estão secos. Então, o que a gente vê, e para eles é natural, não é natural que seque agora, mas é natural que eles passem boa parte do ano com os rios secos. Então, a água deles vem de poços, de reservatórios que são armazenados para durar o ano inteiro, né? E a qualidade dessa água? E curioso, porque lá, desde que a gente chega, a gente é instruído. Eu estive na África do Sul, que é um país bastante desenvolvido, que você pode tomar água da torneira sem problema nenhum, que é uma das águas mais de melhor qualidade que a gente tem, assim, servidas na torneira. Então, muito provavelmente, eles tiram essa água de aquíferos subterrâneos, como seria o caso do nosso aquífero Guarani. Eu não sei, para dizer a verdade, eu não sei. Agora, o que me chamou a atenção, já chamou a atenção na chegada, quando a gente estava voando
de Joanesburgo para Kruger, que eu vi muitas termoelétricas, né, e lançando aquela fumaça na atmosfera de ação. Eles não têm como ter energia hidrelétrica. Não tem água? Não tem água. Boa parte do ano não tem rio. Se não tem rio, não tem como fazer uma represa e botar turbina e produzir energia hidrelétrica. Então, se nós pensarmos com esse olhar, nós ainda somos um país muito privilegiado. Nós ainda temos na energia hidrelétrica a maior parte da energia que a gente consome. Então, agora, o que nós temos para comemorar? Sim. É que mesmo que seja pela dor, nós estamos vivendo um momento de conscientização. Então, eu te garanto que um ano atrás, a percepção que a maioria das pessoas tinha sobre a escassez do recurso água, a necessidade de usar racionalmente, era muito pior do que hoje. Então, o sofrimento faz a gente acordar e ter percepção da situação. Eu não consigo ver uma pessoa lavando o quintal e não parar e conversar com ela, em qualquer lugar que eu encontro. Inclusive isso, eu penso, uma outra coisa que me incomoda é a frequência com que as pessoas lavam os carros. Também. Lava-se mais que o próprio corpo, quase. Talvez. Algumas pessoas eu não duvidaria. Então, tem algumas coisas que a gente faz, por exemplo, o consumo médio de água no Brasil é ao redor de 200 litros por pessoa por dia. Lá na África, onde eu estava, me passaram a informação de 35 litros. Então, assim, é um sétimo do que se usa aqui. Então, é possível viver com muito menos água. Eles não ficam fedidinhos, Giselda? Olha, não por causa disso. A gente precisa rir também, né? Eu fiquei imaginando 1.000 litros para 5 pessoas. Lá 35 para 1. Gente do céu! É 140 litros para 4. É muita diferença e não é assim. Isso é a regra no mundo. Então, na Europa, todos nós sabemos que as pessoas na Europa tomam muito menos banho do que nós. Sim. Há quem diga que é por isso que na França se vende tanto perfume. Então, mas é possível aprender a viver com menos. Agora, em Assis... Sim. Não, antes eu tenho uma pergunta para você, genérica. Eu sempre ouço dizer, minha querida, que esta situação da água aí tem a ver, obviamente, com essa seca, que dizem que o eixo da Terra se deslocou, parari, paranã, que eu queria saber, mas principalmente que o desmatamento da Amazônia provoca a interrupção de chegar a umidade até, por exemplo, a cidade de São Paulo. O que tem de verdade nisso e qual é a verdade, Giselda? Vera, nem os cientistas chegam a um acordo, a uma resposta definitiva sobre as causas desta seca. Então, que nós estamos vivendo um período de anos consecutivos, pelo menos 3, 2011, 12, 13 ou 12, 13, 14, sim, com menos chuva no verão do que era de se esperar. Em compensação, em outros lugares, morrendo afogado, como no Acre, né? É verdade. E nós tivemos, há um tempo atrás, aquela enchente do Rio Madeira, com as águas que vinham dos Andes, que foi um exagero também. Isso. Então, nós estamos vivendo um momento de aquecimento global, o clima está mudando em todo o planeta, e essas grandes enchentes e as grandes secas fazem parte desse pacote. Esse aquecimento global, que é ocasionado basicamente por... A teoria mais aceita é de que a queima de petróleo, de combustíveis fósseis, o excesso de lançamento de gás carbônico na atmosfera é a causa do aquecimento global. Então, as mudanças que ocorreram na superfície do planeta, desde o começo da industrialização, que a gente simplesmente não para de botar carro nas estradas, não para de queimar petróleo para fornecer energia para a nossa indústria, para a nossa vida do cotidiano. Então, não tem jeito, a gente não consegue retroceder nos nossos costumes. Quem de nós dormiu alguns anos nesse calor com ar-condicionado e é capaz de dizer, não, a partir de hoje eu vou dormir sem? Morre assada. Entendeu? Então, nós temos uma dificuldade terrível, e é da nossa natureza, em perder conforto.
Gente, este programa que nós estamos iniciando a gravação com a doutora Giselda Durigan, cujo tema será água, será tão maravilhoso, terá tantas informações que nós faremos 3 edições. Então você vai acompanhar 3 programas em Brasileiras. Beijo no coração. Deus abençoe a todos.